Olá, pessoas, boa tarde. Agora vai ser o momento da palestra do Joab, mas antes disso, eu vou falar umas informações para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ou qualquer coisa que vocês queiram comentar, a gente está no canal do Discord, no canal Trilha Pep 8. Então, qualquer coisa vocês mandam para lá, e caso vocês queiram postar qualquer coisa, usem a hashtag PaiBR2020. E é isso. Agora apresentando mais sobre o Joab, ele vai palestrar sobre como a HandTalk torna o mundo mais acessível utilizando Python. E ele é cientista de dados, atualmente lidera o time de inteligência artificial na HandTalk, é apaixonado por programação e um pythonista de carteirinha. Então, deixo a palavra com ele e muito obrigada pela sua disponibilidade. Boa tarde a todos. Obrigado. Eu gostaria de agradecer muito ao Python Brasil. Para mim é uma honra e é algo que eu realmente nunca imaginei que eu fosse palestrar na Python Brasil e eu já acompanhava há algum tempo. E antes de iniciar, eu vou me descrever para que todos, de certa forma, possam me enxergar. Eu sou um homem magro, utilizo barba, tenho uma pele clara, tô com fone de ouvido, meu cabelo é ondulado, meio cacheado e preto. Estou utilizando uma jaqueta azul de frio. E o cenário tem uma TV atrás, um quadro, e é isso. E antes de iniciar no assunto HandTalk, falar sobre a HandTalk, falar sobre como que a gente utiliza Python nas nossas aplicações e o que é tudo isso, qual é o propósito que é da HandTalk existir. Eu queria falar um pouco, né, já que a trilha é PEP20, eu queria falar um pouco sobre como que eu cheguei até aqui, como que eu iniciei em Python. É algo A minha primeira experiência com Python já faz um bom tempo. Eu nem sabia que eu estava programando. Então, não sei se todos conhecem, mas eu tinha um jogo Tibia. Não pesquisem, porque é um jogo que pode tirar boas noites de sono de vocês. E nesse jogo tinha uma maneira de você escrever script e tornar ele automático. Então você basicamente cruzava os braços e ficava assistindo o bonequinho para lá e para cá, conquistando as coisas que você teria que fazer manualmente. Eu sempre fui curioso, né? Então, através de outros exemplos de scripts, eu consegui desenvolver os meus. E depois que eu vim descobrir que era em Python. E então esse foi o meu primeiro contato com Python, meu primeiro contato com linguagem de programação. Eu não sabia. E depois eu parti para a graduação, me graduei, tenho uma graduação então na segunda, sou formado em redes. Não vi Python durante o curso de redes, utilizei ele pouquíssimas vezes. Também vi que não era o caminho que eu queria seguir, a parte de infraestrutura, né, de redes. E aí eu continuei vendo pouco de Python, fazendo alguns scripts, coisa bem simples. Então, resolvi adentrar um pouco mais na área de programação e entrei no curso de Sistema de Informação pelo Instituto Federal de Alagoas. E também não vi Python no início, era sempre C, C++, Java, mas eu estava ali sempre com Python comigo para tudo e sempre me aprofundando. Alguns colegas falavam que eu dizia, pô, será que vale a pena eu me aprofundar em Python? O pessoal, não, que é isso, Python é legal, tal, mas não é uma linguagem de mercado, né? Então o pessoal usava muito esse termo. Meio que entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, eu continuei me aprofundando na linguagem.
sendo um defensor ferrenho, porque para mim, desde o início, quando eu conheci a linguagem, eu gostei, foi o que me apresentou a programação. E, cara, para mim, programar em Python é mesmo que escrever na língua né, no português, por exemplo, e você simplesmente escreve. É natural, é algo que parece ser natural. Então, eu gosto muito de tudo que envolve Python. E não era tão ativo na comunidade. Estou procurando ser um pouco mais agora. É, e também demorei um pouco para entrar no mercado de trabalho utilizando Python. Cheguei a trabalhar com banco de dados utilizando PLSQL, tipo, uma coisa meio cavernosa. E eu comecei a utilizar Python profissionalmente mesmo, antes era só projetos pessoais, na HandTalk. Então, eu comecei na HandTalk como estagiário, pelo conteúdo que eu já tinha no GitHub, eu fui contratado como estagiário para uma determinada vaga de web, porém, pelo conteúdo que eu já tinha lá no GitHub, me realocaram para o time de ciência de dados. Então, foi aí que tudo começou, o meu contato maior com a linguagem, o meu aprofundamento maior, e também o meu contato com especialistas na área de ciência de dados, como machine learning e etc. Tive um grande mestre na HandTalk, que foi o Henrique. Infelizmente, hoje ele não está mais com a gente, seguiu outro rumo, outra carreira. Mas eu aprendi muito e aprendo muito com um dos diretores da HandTalk, que ele é cara de inteligência artificial lá dentro, é o diretor de inteligência artificial. Então, nesse tempo todo, eu sempre fui me aprofundando na linguagem, sempre fui pegando como referência é, Django, vários projetos grandes que existem em Python, mas principalmente o Django, para mim, foi uma inspiração para muitos projetos que eu faço. Eu gosto muito da forma como o pessoal trabalha lá. Sempre surge para gente que está iniciando qual a melhor maneira de estruturar um projeto. E o open source, ele permite que você consiga ver na prática como é que você deveria fazer. Eu utilizo muito, bebo muito daquela fonte, já que o open source está ali, então eu uso muito da estrutura deles. Eu gosto muito da forma como é formada a estrutura. E nesse meio tempo, eu meio que tracei uma meta para mim, né? Como desenvolvedor Python, Pythonista de carteirinha, como bem foi informado pelo pessoal, de que, poxa, eu utilizo tanto, né, da linguagem Python, por que que eu não poderia contribuir de alguma forma? Então, eu hoje meio que tracei uma meta para que tipo, qualquer biblioteca ou framework que eu utilize de Python, eu de alguma forma contribua, nem que seja com Markdown no GitHub, com documentação, ou com código mesmo. Então, eu já consegui fazer algumas contribuições bacanas, e é algo que realmente eu sempre estou buscando. Sempre que eu encontro algum problema que eu estou utilizando a ferramenta, eu não varro para debaixo do tapete, não. Geralmente eu tento resolver. Se eu conseguir resolver, eu mando por request e aguardo a aprovação. Então é isso. Foi um breve resumo do início, como que eu conheci Python, como que chegou aqui, como que eu entrei na área de ciência de dados. No início eu quase que desisti, né? Matrizes, cálculo, álgebra linear, aquilo, no primeiro mês para mim foi uma coisa de louco. Eu realmente quase que desisti, mas consegui, fui, perseverei, né? Então eu consegui adquirir o conhecimento necessário para atuar na área. E hoje eu estou como líder de inteligência artificial, para mim é muito gratificante, numa empresa que eu adoro trabalhar e que tem uma causa tão nobre, que vocês vão conhecer um pouco mais agora, beleza?
Então, aqui a gente tem nessa imagem o Hugo, que é o nosso intérprete virtual, e os 3 fundadores da HandTalk. O Hugo, esse intérprete virtual, que ele é muito carismático. A gente tem também a Mai agora, mas o Ronaldo, o Tadeu e o Carlos, a ideia ela surgiu meio que em 2008, mas ficou engavetada, surgiu na academia, e em 2012 eles resolveram colocar a ideia para frente e criaram um protótipo, um aplicativo, e participaram do Demo Day lá em Alagoas. Então, a HandTalk nasceu em Alagoas, Maceió, Nordeste, e, e aí eles venceram esse evento e foram participar no Rio de Janeiro também, representando o Alagoas, ganharam no Rio de Janeiro e partiram para Abu Dhabi representando o Brasil e ganharam como o melhor aplicativo social do mundo em 2013. Então, na época eu fiquei sabendo dessa notícia, então para mim já era motivo de orgulho. Eu não estava morando em Alagoas na época, eu tinha me mudado, mas depois voltei, então eu acompanhava de certa forma e nem imaginava que um dia eu iria trabalhar nessa empresa. Mas é isso. E aí vocês talvez se perguntem, poxa, mas o que que a HandTalk faz, né? Então, qual é o principal objetivo? Qual é a missão da HandTalk? É diminuir ou quebrar a barreira que existe na comunicação entre surdos e ouvintes. É realmente um problema que existe, é algo que eu não tinha ideia antes de trabalhar na HandTalk, até porque hoje a gente não tem Libras, que é a língua brasileira de sinal, no ensino fundamental, não tem no ensino médio, a gente só vai ver Libras lá na faculdade, que é uma disciplina opcional. Então fica difícil a gente ter o conhecimento da língua se não há esse incentivo governamental, talvez, na parte da educação. Então, eu realmente não tinha um conhecimento tão profundo, vim conhecer muito mais, ter uma empatia maior quando eu conheci a HandTalk. Então, alguns dados aqui, algumas informações para vocês entenderem um pouco melhor. Existem cerca de 360 milhões de surdos no mundo, isso é um dado da OMS, e no Brasil, cerca de 10 milhões, segundo o censo de 2010. Um dado interessante é que 80% dos surdos, eles são ou analfabetos ou semi-analfabetos na língua escrita. Então, eles dependem totalmente da língua de sinal para se comunicar. E isso torna o surdo, é algo que o Ronaldo, que é o nosso CEO, sempre fala, que é algo bastante forte, até para você meio que para pensar e realmente é algo que acontece. O surdo acaba sendo um estrangeiro dentro do próprio país. Então, para ele é difícil se comunicar com os ouvintes. Para ele é difícil entender o português porque ele não escuta. O português ou o inglês, qualquer língua escrita, ela é muito audível. Então, é muito áudio. Então, se você não escuta, é difícil. Alguns oralizam, mas alguns também não oralizam porque não querem, ou porque existe algum preconceito das pessoas pela forma da voz, como a voz sai, que a voz não sai com a tonalidade, mas isso é óbvio, eles não escutam, então eles não sabem qual é o tom que tem que colocar. Então, a gente não para pensar, isso é uma coisa simples, mas a gente não chega a pensar nisso, parar e, 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 e ter essa empatia, né? Poxa, realmente isso acontece. Então, eu não tinha essa visão até conhecer a HandTalk e até ser inserido nessa ideia de que isso existe, isso está aqui presente no dia a dia. Beleza? Então, esse é o aplicativo. Hoje a gente... Basicamente, o aplicativo, ele recebe um texto, né, em português ou em inglês. A gente já disponibilizou também para o inglês. Em português, que traduz para a língua brasileira de sinais, e inglês, que traduz para a língua americana de sinais. Hoje a gente tem, em média, tanto o aplicativo quanto o plugin, que eu vou mostrar mais para frente, 50 milhões de palavras traduzidas mensalmente. O aplicativo tem
cerca de 3 milhões de downloads já na loja. Esse daí é uma animação de como é o plugin. Acredito que vocês já tenham visto esse botão que quando você clica, quando o surdo clica nele, o Hugo aparece e ao clicar no conteúdo da página, o Hugo vai traduzir. Então, isso torna o site acessível em Libras, beleza? Então, esses são os dois produtos que a HandTalk, foi com isso que a HandTalk, primeiro com o aplicativo que a HandTalk conseguiu o prêmio e conseguiu diversos outros prêmios ao longo dos anos. E agora eu vou entrar um pouco, já que vocês já conhecem a HandTalk, já conhecem o problema, vou entrar um pouco na parte da tradução automática, né? E quais são os desafios que desafios linguísticos que a gente enfrenta. Já já eu chego na parte do Python, acho que vocês estão curiosos. Já já eu chego, mas primeiro eu preciso dar uma problematizada para vocês entenderem melhor. Imagine a seguinte frase que você tenha que traduzir. Então, você é um desenvolvedor, você precisa fazer a tradução de onde você vai hoje para uma língua de sinal. Como você é desenvolvedor, muito provavelmente a primeira ideia que você vai ter poxa, então eu posso fazer meio que um dicionário, né? Relacionar a palavra onde ao sinal onde, você ao sinal você e assim por diante. E aí eu tenho uma tradução. Isso aqui não é uma tradução, certo? Isso é um português sinalizado. Então, o que é importante a gente entender aqui é que a Libras, ela é uma língua viva, então ela tem suas regras, ela tem sua gramática, então ela não é uma linguagem, ela é uma língua, literalmente. Se você for para Portugal, lá não é Libras, lá é a língua de Portugal, já é diferente, a língua de sinal de Portugal. Aqui no Brasil, a Libras ela foi oficializada, isso também é outro agravante, foi oficializada em 2002 como língua oficial, uma segunda língua oficial, mas infelizmente a gente ainda não tem no ensino fundamental, nem no médio, como eu já tinha dito. E é isso, a Libras ela é literalmente uma língua, então você não pode fazer isso como se fosse uma tradução, não é um para um. Tradução não é um para um. Então, um outro exemplo, o exemplo correto, né, dessa tradução seria algo como, falando em português, né, seria tipo, hoje você vai onde? Ao invés de onde você vai hoje, entendeu? É mais ou menos isso. Então, a gente como programador disse, poxa, eu posso pegar isso aí como uma regra, né, adicionar um ifzinho ali, pá, e resolvo o problema, né? Vamos lá, vou prosseguir com a problemática. Imagine também essa situação, né? Essa é a célebre frase que eu sempre utilizo lá na HandTalk, acho que o pessoal já está cansado de escutar, e realmente eu gosto de café, e aí para tudo eu utilizo essa frase. Qualquer problema que a gente tem, imagine a seguinte frase, eu gosto de café, então eu uso muito, e imagine essa frase, e a segunda, que é tem gosto de café. A primeira, ela está se referindo ao sinal agradar, mas ela depende do seu vizinho ali. O eu ou tem para poder definir se é agradar ou se é sabor. Então, é algo que eu gosto de café, é algo que me agrada, né? O café me agrada. Mas tem gosto de café, está relacionado a sabor. Então, mais uma regra, e aí você imagina, poxa, então eu mapeio todas as regras e está tudo resolvido. Mais uma vez, a língua ela não segue um conjunto fixo de regras. E as regras também têm exceções. Então, fica praticamente impossível você mapear todas as regras. E foi a primeira máquina de tradução, ela foi feita por regra, e não deu certo, obviamente. A tradução não era tão boa. A segunda foi por estatística, que é mais recente, tirando a rede neural, que eu vou falar mais na frente, mas estatística, por muito tempo, resolveu o problema que havia por regras, então você não precisava mapear todas as regras, etc. Só que tem um grande problema
questão de contexto, de resolver contexto que por estatística você não consegue resolver. E eu vou falar agora um pouco mais para frente sobre como que a gente resolveu esses problemas utilizando inteligência artificial. E aí envolve, aqui vai entrar muita coisa em Python que a gente utiliza em todo o workflow para construir o modelo de inteligência artificial. A primeira coisa que a gente precisa para construir um modelo é de dados. Então, várias frases em português ou em inglês são gravados diversos vídeos. Então, a gente tem centenas de milhares de vídeos de frases. São exemplos de traduções. Beleza, isso é um dado bruto. A gente precisa, tendo esse dado, a gente precisa extrair informação. E aí é onde o nosso querido Python e suas mais variadas bibliotecas entram. Então, hoje, para basicamente qualquer ação que a gente vai fazer que envolve dado, a gente utiliza Python. Por exemplo, linguagem natural, a gente utiliza NLTK. Manipulação de matriz, array, enfim, a gente utiliza NumPy. Pandas é incrível para manipular dados também. OpenCV, visão computacional. Então, para cada um dessas áreas, a gente utiliza um pouquinho de Python em cada uma das etapas na extração de informações, essa lapidação do dado que existe, certo? Um exemplo de extração de informação é exatamente a extração de 3D, em que o objetivo principal é você extrair o 3D e transferir isso para o personagem, o Hugo, no caso, e tornar a animação dele o mais humana possível. A língua, mais uma vez, ela tem suas regras, tem seus parâmetros, como, por exemplo, expressão facial. Não daria para fazer o Hugo reto aqui, só mexendo o braço. Então, isso pode prejudicar na tradução. Então, a gente quer, obviamente, tornar também o Hugo cada vez mais humano. E aí, dado esse conjunto de informação que a gente extrai utilizando Python, né, em cada um desses processos, a gente transforma isso tudo em conhecimento, ou quase tudo. Para a construção do modelo, por exemplo, o modelo de tradução, a gente vai utilizar textos. Então, você constrói um modelo de inteligência artificial utilizando o TensorFlow, que é um, um framework da Google que, que permite que todas as pessoas consigam, ou a grande maioria das pessoas, né, consigam construir um modelo de inteligência artificial. Então, é algo, uma API totalmente alto nível e que você consegue ter resultados incríveis e é uma dos frameworks mais utilizados hoje no mundo. Então, a própria Google utiliza o TensorFlow. Então, é código aberto, tem uma API para Python, o que é melhor de tudo, né? E aí a gente constrói um modelo de texto para texto, então a RNN veio para facilitar, para permitir que isso aconteça, né? Esse boom das redes neurais com Big Data, com, mais uma vez, os jogos dando uma força que na criação de GPUs, então tornou tudo isso possível. Então, hoje a gente consegue construir modelo para quase tudo. E são problemas que antes eram muito difíceis de resolver, como tradução. Tradução é algo extremamente complexo. Para a gente, ser humano, talvez entender um texto seja simples, mas para uma máquina é um absurdo. Existem muitas regras. E por último, a gente tem um modelo de tradução. Esse modelo ele é servido em um Flask. Não, talvez você se pergunte, poxa, mas o cara é apaixonado por Django, cadê o Django aí? Infelizmente, né, quando eu entrei na HandTalk, já utilizava um Flask. Então,
eu tive que me bandear para o Flask também. Então, a gente utiliza o Flask, que também é uma ferramenta incrível para você construir, e ele é que faz essa ponte entre o nosso, entre o aplicativo, por exemplo, e o plugin, e as nossas camadas mais internas de todo o nosso serviço de tradução. E aí o usuário faz uma solicitação no app, por exemplo, eu gosto de café, célebre frase, e recebe como retorno a animação. Nesse caso, café agradável. Beleza, gente? Acho que foi até rápido, né? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. É bom que sobrou aí um tempo para vocês tirarem suas dúvidas. E eu coloquei aqui uma mensagem para vocês, né? Que a PEP 8 esteja convosco. Beleza? Era só isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham dúvidas também. E estarei aqui para respondê-las. Beleza? Olá. Talvez você escute meu gato miando aqui de leve, mas tudo bem. Enquanto as pessoas escrevem perguntas, eu tenho uma. Tem alguma forma que a Beleza. comunidade pode ajudar o Hugo? Tipo, seja melhorando o código ou adicionando alguma feature? Boa pergunta. Então, a gente está nessa tentativa de tornar o código aberto. Por enquanto, o código da NMT ainda é fechado, mas a gente está muito próximo de tornar isso aberto, o mais breve possível. Ok. Tem gente digitando. Não sei se é pergunta. Bom, Não sei a quem não, gente, pode perguntar. acho que as pessoas estão tímidas mesmo. Caso alguém não saiba, as perguntas estão acontecendo no canal PEP 20, que eu tenho quase certeza que eu falei errado no começo da apresentação, mas assim que eu falei, eu mandei no canal lá que era naquele. Eu acho que eu ensaiei tanto, dava 45 minutos minha apresentação, foi 30. Fui É até bem, né? normal. Acho que eu falei muito rápido. Geralmente, quando eu tô nervosa, eu acabo falando muito rápido e é isso. Ou acabo esquecendo alguma coisa. Tem uma pergunta da Fabiola. Como você superou a dificuldade inicial com a parte de matemática daí? A parte matemática, desculpa. Mas, olha, eu realmente foi difícil, mas eu tive muita ajuda do meu grande mestre Henrique. Então, eu tive pessoas que me ajudaram e também corri atrás, né? Então, madruguei várias vezes, eu li muito artigo, voltei muito para matemática básica, às vezes, que a gente esquece, e aí depois que aquilo tudo entrou na minha cabeça, se tornou mais fácil as coisas. Então, realmente voltar um pouquinho no tempo, pegar um pouquinho de matemática básica e estudar. Não precisa se aprofundar matemática, você não vai criar nada do zero, está tudo criado, mas você precisa entender como é que funciona para poder utilizar. Então, se você não sabe como funciona, você não consegue utilizar as coisas. Mais ou menos por aí. Sim. O Malk perguntou: existem outras iniciativas próximas em outros países ou línguas que possa haver uma troca de código ou base? Ou se já foram procurados por pessoas de outros países? Se vocês já foram procurados, no caso. Já. A gente já foi procurado por russo, alemão. A gente é pioneiro. Existe um projeto, nosso principal concorrente, que é um projeto do governo, aqui do Brasil mesmo. Mas sempre tem algumas pessoas querendo contribuir com a Hand Talk, até pela causa, né? Pelo impacto social que causa. O senhor Pérez disse: eu só quero dizer que Joab apresentou bem demais. Muito bom saber que Python está sendo usado para algo tão nobre, além do rapaz ser charmoso. E eu não estou mentindo, ele colocou isso mesmo.
Eu acho que isso deve ser provavelmente algum amigo meu tirando uma graça comigo. Bom, então, pessoas, caso alguém tenha mais. Tem uma pessoa editando, também não sei se é pergunta, mas vamos É, esperar mas um aí tempo. qualquer coisa eu posso ficar nos bastidores e responder o pessoal. Tá, eu vou esperar só mais um pouquinho por descargo de consciência. É, apareceu uma pergunta. O Uhum. que você acha que te levou a sair de um estágio para um cargo de liderança numa empresa importante? Lucas Tenório que perguntou. É, rapaz, é difícil essa pergunta, mas eu acredito, eu nunca tive a pretensão, né? Nunca imaginei na realidade. E as coisas foram acontecendo. Eu sempre, acho que por eu gostar muito do que eu faço, e de onde eu faço, as coisas aconteceram. Então, é, não adianta você ficar, às vezes, num ambiente que você não gosta, ou que você vai ficar só pelo dinheiro, ou algo do tipo. Então, quando eu entrei na Redital como estagiário, eu tive que fazer uma escolha entre eu estava num algo um pouco estável e eu ia meio que dar dois passos para trás, ia voltar a ser estagiário, mas eu aceitei porque era algo que me fascinava, tanto o trabalho da Talk, mas é, o que eu poderia aprender dentro da Talk. Então, isso são essas escolhas, né? Isso tudo faz com que você cresça tanto profissionalmente como pessoal. E aí isso contribui, eu acredito que seja isso. Mas não tem meio que um segredo, né? Eu não foi nada planejado. Bom, a Fabiola disse que foi uma excelente palestra. E o Gabriel Brasileiro, ainda bem que você colocou o nome, porque eu não consegui pronunciar o nick, perguntou: vendo como você é muito fã de Python, você possui alguma lib? Isso daí, o Gabriel Brasileiro é colega, também trabalha na PicPay, e ele tá falando isso porque eu tenho uma biblioteca que eu vivo falando pro pessoal e comentando, que é o Cereja. Quem quiser ir olhar, viu, gente, tá no meu GitHub. Quem quiser forcar também, contribuir, open source, vamos lá. O Sul, sim, o Cereja. Cerejita. Lucas Tenório, desculpa, Lucas Tenório perguntou: Joab, você sempre foi desenvolvedor? Como foi seu primeiro contato com a área da tecnologia? Não, eu não. Eu comecei, na realidade, como auxiliar de escritório. Eu era. Não tinha nada a ver com tecnologia. Mas eu sempre fui uma pessoa curiosa, né? E aí, como eu falei na palestra, meu primeiro contato foi justamente no tal do joguinho que eu tinha que fazer scripts para eu ganhar mais coisas automáticas. E aí eu me senti o super-herói utilizando linguagem de programação. Bom, eu acho que as pessoas pararam um pouco agora. Então eu queria agradecer pela palestra. Eu não lembro mais quem foi que falou, mas eu também fico muito feliz de ver que Python está sendo usado por uma causa assim que pode ajudar as pessoas e saber que foi iniciativa brasileira e que o Brasil está à frente nisso é uma coisa bem legal mesmo. Também. E tá, eu só tô conferindo o script porque eu estou um pouco nervosa e eu tô com medo de esquecer alguma coisa. Mas é isso, muito obrigada às pessoas que assistiram, mais uma vez obrigada, Joab. E daqui a pouco a gente volta com outra palestra. Ok, Caso queira obrigado, se despedir valeu. do pessoal, Oi? caso queira se despedir do pessoal, também tá livre. Muito obrigado, pessoal. É, Então é isso. Estamos por aí, qualquer coisa é só entrar em contato. Obrigado, Adriana. Muito obrigada, Adriana.